vocês estão? Tudo bem? Graças a Deus, né? Peço desculpas às mamães por eu estar gravando, não tá em sala, não tá gravando, né, com quadro, porque houve um imprevisto, né? Teve o falecimento do meu tio e, infelizmente, eu só tô podendo gravar hoje, tá certo? Mas eu vou explicar as avaliações, né, de português e produção de texto. Não é nada difícil, porque são questões retiradas de dentro do conteúdo que foi estudado, tá certo? Questões de atividade do livro. Então, não precisam se preocupar em achar que a avaliação é grande, tá bom? Porque foi tudo do que foi estudado, tudo de acordo com o livro que as crianças estudam. Tem lá o roteiro, e no roteiro tem as páginas, né? Para vocês acompanharem as crianças de vocês, tá certo? Então, aí, a primeira questão de português, da avaliação de português, tá assim: escreva o nome das figuras e separe as sílabas. Tem a figura, tem o tracinho e abaixo do tracinho tem os quadrinhos para separar as sílabas, tá certo? Tem o desenho da uva, aí vai escrever a palavrinha uva e separar as sílabas. Cada quadrinho desse, crianças, vocês coloquem uma sílaba, tá certo? A 2, complete as frases com as palavras abaixo. Aí são palavras que são escritas com S, mas que tem o som de Z, tá certo? Casulo, tesouro, brasa, risoto, mesada e música. Vocês irão completar essas frases com as palavrinhas que tem aí no quadro, tá bom? Terceira, assinale o grupo em que a letra S está entre vogais e em todas as palavras. Assinale o grupo em que a letra S está entre vogais em todas as palavras. Aí tem asilo, sopa, camisa, semana, casarão, carrossel, lousa, piso, corajoso, pose, vaidosa, bisavô, bisavó. Quais são as vogais? A, E, I, O e U, né, criancinhas? Então, o S, a letrinha S tem que estar entre duas vogais. Antes do S tem que estar a vogal e depois do S também uma vogal, tá certo? Aí você vai marcar a coluna que todas as palavrinhas, o S está em todas as palavras entre vogais, tá bom? Leia as palavras e escreva a quantidade de letras e de sílabas. Por exemplo, isca. Isca tem quantas letras? Aí você vai contar quantas letras tem e quantas sílabas tem. Você vai ler devagarzinho para você ver quantas sílabas, quantas vezes você vai soletrar a palavra, e não é soletrar, desculpa. Quantas vezes você vai dizer a palavra isca? Isca. Tem quantas sílabas? 2. Aí você vai escrever o numeralzinho 2, tá certo? A quinta. Junte as sílabas e escreva as palavras. A primeira sílaba sempre vai ser essa daí, ó. Escola. Aí você escreve escola. Escada. Escreve escada. Espada. Escreve espada, tá certo? Mestre. Escreve mestre. Mesclado. Mesmo, tá certo? As palavras estão no plural, passe-as para o singular. Plural é quando a palavra quer dizer que tem mais de um elemento. Singular é quando só tem um, não é isso? Então, as escovas, para você passar para o singular, você vai colocar a
Escova, você vai tirar o S que está na vogal e o S que está no final da palavrinha. As escovas, ficará a escova. E assim com as outras palavras também, tá certo? Escreva as palavras correspondentes às imagens. Que imagem é? Vai ter tomate, tesoura, televisão, tucano, tubarão, tomada. Vocês irão escrever as palavrinhas correspondentes às figuras, tá certo? Copie as palavras do quadro abaixo na coluna adequada. Palavras com AS, palavras com ES, palavras com IS, OS e US. Por exemplo, lápis. Lápis, qual é a sílaba que lápis tem? IS. Aí você vai escrever lá onde tem a sílaba IS, tá certo? A palavrinha pasta. Pasta tem AS, né? Aí não tem aqui nessas palavras. Eu estou dando outro exemplo, tá certo? Aí você vai escrever lá onde tem AS. Casca. Casca tem aqui. Aí você vai escrever aonde tem AS, tá certo? Separe as sílabas e escreva o número de sílabas de cada uma. Vitrola, você vai separar e vai dizer quantas sílabas você separou. Vitrola, você separou 3 vezes. Aí você vai colocar o numeralzinho 3, tá certo? A 10ª. Ordene as palavras e forme frases. Você vai começar pelo número 1, depois do número 1 é o número 2, depois do número 2 é o número 3, depois do número 3 é o número 4, depois do número 4 é o número 5. Você vai seguir essa ordem e vai formar a frase, tá certo? A letra B do mesmo jeito e a letra C também. Seguindo a sequência dos numerais, você vai formar a frase, tá bom? Boa prova de português para vocês. Agora a tia vai explicar a avaliação de produção de texto, tá certo? Repita a quadrinha. Tentem ler aí a quadrinha, tá certo? Galinha choca, comeu minhoca, saiu pulando, feito pipoca. A primeira é somente para você ler essa quadrinha aí. A 2, pinte o animal ao qual a quadrinha se refere. A quadrinha da questão 1 tá falando da galinha ou do gato? Aí você vai pintar a imagem da quadrinha que você lê. Essa a avaliação de produção de texto eu tirei lá do livrinho de produção de texto e também tem algumas questões que é do livro Trabalhando a Literatura Infantil, que é da Tartaruga Lili, tá certo? Então tem lá no livrinho de vocês, foi respondida a questão, foi feita a correção, tá certo? Então estudem lá. Terceira, marque com X o nome desse animal. Qual é o nome do animal da quadrinha? É galo ou galinha? Aí você vai marcar um X. Leia a quadrinha, depois complete com seu nome. Com A, escrevo amor, com P, escrevo paixão. Com A, escrevo Ana dentro do meu coração. Com A, escrevo... Aí você vai colocar amor, com P escrevo paixão. Com A escrevo... Não, com A não. Aqui você já vai colocar a letra do seu nome. Por exemplo, com M escrevo Maria dentro do meu coração, tá certo? Maria é o meu nome. Aí você vai colocar a letrinha que inicia o seu nome e o nome que dá referente à letrinha, certo? Que você escreveu. Escreva o nome de um dos maiores autores de atirinha no Brasil. Lá no livrinho de produção de texto de vocês tem falando qual é o maior
autor de tirinhas, né, do Brasil. Quem foi que deu início? Foi o Maurício de Souza, tá certo? Marque corretamente. Como era a tartaruga Lili? A partir da sexta questão, vocês já vão fazer de acordo com o livro A Tartaruga Lili. A tartaruga Lili era rápida no caminhar e lenta no pensar, esperta no caminhar e lenta no caminhar e rápida no pensar. Qual dessas três alternativas era a tartaruga Lili? Só tem uma correta, aí você vai marcar. Qual era o nome do grande amor do Rei Leão? Marque correto. Aí tem Margarida, Magali, Marta e Maria. Qual era o nome do grande amor do Rei Leão? Aí você vai marcar, tá certo? Muitas são as qualidades da tartaruga Lili. Ligue-as corretamente à personagem. Aí tem a tartaruga Lili. Como era a tartaruga Lili? Qual eram as características dela? Ela era invejosa, sábia, solidária, corajosa, chata ou romântica? Quais são as características da tartaruga Lili? Aí você vai ligar para a imagem. Complete a frase com as palavras do quadro. Trabalhar, poesias, escrever, concentrar. O Rei Leão não conseguia se... Aí vai completar com uma palavrinha aí. Aí outra palavrinha, nem... Aí mais uma palavrinha, suas poesias. A 10ª. Quais foram os sentimentos que o rei demonstrou? Pinte a resposta. Ele demonstrou alegria, inveja, ciúme, respeito, medo ou felicidade? Qual foi os sentimentos que o rei demonstrou? Aí você vai pintar, tá certo? Boas provas, criancinhas. Hoje é português e produção de texto, tá bom? Boas provas para vocês. Beijo e até amanhã.